Nosso cordial boa noite. Como é bom estar com você, na sua companhia. Como é bom estar aqui na Casa de Deus, na Igreja do Juvevê. Pastor Claudemir, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande atender essa igreja, porque é a minha igreja. Eu gosto de estar na minha igreja, apesar de não poder estar aqui sempre, né, em virtude do nosso trabalho. Ontem eu estive lá em Venceslau Braz, hoje de manhã estive em Telêmaco Borba. Então, o nosso trabalho é um trabalho que demanda aqui muitas viagens, mas é satisfatório estarmos aqui na presença de Deus para darmos sequência a essa série de estudos, né, Mistérios da Profecia. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração. É uma mensagem também de advertência. O título da mensagem de hoje é o tema 13, Homens que pensam ser Deus. E para isso eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia. Alguns textos serão projetados, você vai acompanhar a projeção. Outros nós vamos ler na Bíblia. Então eu gostaria que você também estivesse com a sua Bíblia aí em mãos, para poder acompanhar, fazer a sua leitura, certificar se é isso mesmo que você está ouvindo. Então vá lá correndo. Pegue a sua Bíblia, pegue lá na estante, pega na bolsa, onde quer que ela esteja, dá uma corridinha lá rapidamente e pegue a palavra de Deus. Afinal de contas, sermão é Bíblia, né? Ouvir a voz de Deus através da sua palavra, ok? Vamos orar, vamos pedir para que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que possamos ter a certeza que Deus realmente vai dar entendimento a tudo aquilo que estudaremos nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque estamos mais uma vez na Tua casa de oração, estamos diante do trono de graça, estamos aqui para ouvi-lo, estamos aqui para sermos ensinados por Ti, e que essa mensagem fale ao nosso coração, que possamos crescer espiritualmente, possamos estar mais preparados para a Tua volta, principalmente nesses dias terríveis que estamos vivendo, dias que antecedem a Tua volta. Por favor, nós pedimos a unção e o batismo do Espírito Santo. É o que nós pedimos, e esse pedido vai assinado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 2. Nós temos aqui uma importante orientação que Deus deu ao primeiro casal, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando Satanás estava buscando estabelecer o seu reino, não é? Ele visitaria esta terra, e Deus cuidou de advertir o casal para que eles não caíssem na armadilha de Satanás. Então Deus disse: o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse é um texto bastante conhecido. Vejam como Deus queria proteger o casal. Mas a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, o capítulo que menciona a queda do homem, a sagacidade de Satanás. Acompanha comigo a leitura, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Veja que ele começa a desenvolver um diálogo aqui com Eva, e ele diz: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Percebam a perspicácia de Satanás, né? Ele começa apresentando uma mentira. Não foi isso que Deus disse. Deus disse o contrário: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim. Mas Satanás, com a sua sutileza, tenta confundir Eva, dizendo exatamente o contrário. Deus proibiu vocês de comerem das árvores do jardim. E a mulher então responde, refuta aquela frase, dizendo: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente, vejo que ela apresenta um outro argumento de forma muito sagaz: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. E, tentando deixar a mulher agora um pouco mais tranquila, não é? Ela não deveria temer aquilo que era
realmente algo inesperado, que era a morte, e a Satanás tenta dar segurança à mulher, e ele continua usando o seguinte argumento: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o verso 6, a Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Veja que a mulher foi seduzida a ser semelhante a Deus, não é? Ter o conhecimento do bem e do mal, e também ter a segurança de que ela não morreria. Por isso ela foi seduzida a cair em tentação, e ela acabou fracassando e acabou sendo seduzida por Satanás. Assim que ela desobedeceu, também seduziu o seu esposo, Deus foi em busca dos perdidos, e eu quero convidá-lo agora a abrir a Bíblia aqui no verso 13. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 3, o verso 13, e há uma palavra aqui que nós vamos explorar bastante nesse momento. A Bíblia diz assim, ó: disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou. Nesta noite, meus queridos amigos, queridos irmãos, eu quero estudar com você sobre essa astúcia de Satanás, essa armadilha que Satanás usa para enganar as pessoas. E vamos conhecer a estratégia de Satanás para continuar enganando. A mulher, Eva, confessou que ela foi enganada. A serpente me enganou e eu comi. E eu pergunto, será que Satanás parou de enganar? É claro que não. Abram a sua Bíblia ainda no livro de João, lá no Evangelho de João. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. Deus nos adverte sobre a tarefa de Satanás, o propósito de Satanás, que é enganar as pessoas. João 8,44, a Bíblia diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha que coisa terrível. Como Deus, Ele está chamando a nossa atenção para não brincarmos com Satanás, porque ele não gosta da verdade, ele odeia a verdade. Lúcifer se tornou Satanás exatamente porque ele não se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então eu gostaria de estudar com você nesta noite como Satanás engana, qual é a estratégia que Satanás está usando hoje para enganar. Abramos a Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós temos aqui um capítulo muito conhecido, que foi muito estudado, está sendo muito estudado nessa série, Mistérios da Profecia, que é o capítulo profético, é o sermão profético, que Jesus anuncia os sinais dos últimos dias. Eu quero destacar aqui um sinal, que eu julgo ser um dos mais importantes, se não o mais importante. É um sinal que Satanás, ele remete a todas as pessoas, não é? Ele quer alcançar todas as pessoas, e Jesus faz uma advertência a todos nós. Leiamos o verso 4. A Bíblia diz, Mateus 24, verso 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Perceberam que lá em Gênesis capítulo 3, verso 13, a mulher confessou, Eva disse: eu fui enganada pela serpente. A serpente me enganou. Acabamos de ler em João capítulo 8, 44, que Satanás é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o enganador. E eu quero que você olhe aqui em meus olhos, querido amigo, você que me assiste nesta noite, entenda que Deus está preocupado porque Satanás quer enganar você. Ele está usando a mesma astúcia para desviar a maioria das pessoas, o máximo que ele puder, da verdade do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, há 2000 anos atrás, nos advertiu dizendo: cuidado, vede que ninguém vos engane. Vamos ler o verso 5: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você percebe a estratégia de Satanás?
A Bíblia está dizendo que Satanás vai se apropriar da religião, de personagens religiosos, de figuras religiosas. Ele está dizendo aqui de falsos cristos. E o pior, a Bíblia está dizendo que muitas pessoas serão enganadas por Satanás. Acompanhe o verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Queridos, não são poucos, mas a Bíblia diz muitos falsos profetas, e olha o resultado trágico: e enganarão a muitos. Eu pergunto mais uma vez para você que me assiste: você tem sido, meu querido, uma vítima dos enganos de Satanás? E vamos atentar para um detalhe importante: não subestimemos Satanás. Talvez o primeiro pensamento que passe em nossa mente é eu não vou cair nas armadilhas de Satanás, eu sou muito forte, eu me conheço, não é qualquer um que me engana. Será mesmo? Lembre-se que Lúcifer enganou 1/3 dos anjos dos céus. Nós estamos falando de anjos perfeitos. Lembrem-se que Lúcifer enganou, não é? O Satanás enganou Adão e Eva, um casal perfeito. Por isso Jesus nos adverte, por isso Ele chama a nossa atenção para cuidarmos, porque surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Leiamos um outro texto ainda de Mateus capítulo 24, agora o verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Por que não devemos acreditar? Porque trata-se de um falso Cristo, não é? Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? São os escolhidos do Senhor. Então devemos estar atentos. Verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por isso, queridos, que Satanás é o enganador. O que significa, pastor, a palavra engano? Veja essa definição do dicionário. Engano é dar à mentira aparência de verdade, induzir o outro a crer e considerar certo o que não é. Queridos, essa é a astúcia, isso se chama contrafação. Satanás nunca vai apresentar a você uma mentira escancarada, uma mentira aberta, não é? Ele vai confundir você. Não é por acaso que ele se apropria de figuras religiosas. Essa é a estratégia. Lá no Éden, ele apareceu personificado numa serpente, um animal selvático, diz a palavra de Deus, que começou a desenvolver um diálogo com Eva. Hoje, a Bíblia está dizendo que ele usa a mesma estratégia, só que não vem mais como serpente, mas como religiosos. Olha que paradoxo, Satanás está usando a religião para enganar. Isso não preocupa você? Leiam esse texto que está projetado, você está assistindo a esse texto, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo também menciona aqui o engano, ele diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Você já leu aqui comigo que Satanás usaria falsos cristos, falsos profetas. Agora o apóstolo Paulo está mencionando anjos personificados. Se for necessário enganar você, ele aparecerá na forma de anjos. E não só isso, não é muito, pois que seus próprios ministros, veja, ele vai usar falsos ministros do Evangelho, que se transformam em ministros da justiça. Veja, a Bíblia está dizendo que eles não são ministros da justiça, mas eles vêm personificados a fim de enganar você. Esse é um sinal que é mencionado por Jesus, você está observando, é mencionado pelo apóstolo Paulo, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vejam, falsos cristos. O tema de hoje é exatamente homens que querem se parecer Deus, não é? Que dizem ser Deus. E hoje nós temos muitas personalidades, como esse cidadão que você está acompanhando aí, né? O Henrique Cristo. Ele inclusive morou aqui em Curitiba, não é? Tem tantos outros, como esse José Luiz de Jesus Miranda, que fundou um movimento chamado Crescendo em Gracia, um milionário, e ele se apresenta como Jesus. Aliás, ele diz que o Jesus da Bíblia é uma farsa, ele é o verdadeiro Cristo. Olha que coisa terrível, não é? Inclusive todas as pessoas que aceitam, não é, fazer parte desse movimento, eles têm que tatuar em alguma região do corpo o número 666. Muitos homens,
outro Cristo, né, o Cristo da Sibéria, um ex-guarda de trânsito, que se apresenta como Jesus. O nome dele é Sergei Totop, e ele acaba arrebanhando multidões, como você pode observar também nessa imagem. Você tem aqui um falso Cristo lá boliviano, você tem o outro falso Cristo aqui japonês, e eles estão por todas as partes. Subestima-se que mais de 1.600 homens, nos dias de hoje, estão espalhados pelo mundo, dizendo que eles são Jesus. Que coisa impressionante. Mas nós devemos estar atentos, não é? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, ou seja, a Bíblia fala lá no livro de Daniel sobre o homem da iniquidade, o falso Cristo queria enganar tantas pessoas. Pastor, o que é um falso Cristo? Eu quero apresentar aqui a você algumas características que a Bíblia diz que do verdadeiro Jesus, não é? Só Jesus é apresentado na Bíblia como o Salvador da humanidade. 1 João 5, versos 11 e 12, a Bíblia diz, e o testemunho é este. Veja, um testemunho que Deus dá a respeito de Jesus. O testemunho é esse, que Deus nos dá a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Meu querido amigo, o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que veio, tornou-se um de nós, sofreu, foi tentado em tudo, mas sem nenhum pecado. Ele é o nosso único Salvador. Não há outro Jesus, você não pode acreditar em nenhum outro. A Bíblia ainda diz, 1 Timóteo 2, verso 5, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só existe um Salvador, só existe um mediador pelos nossos pecados, só existe um advogado, alguém que intercede por nós, alguém que nos defende perante o Pai. 1 João 2, verso 1, a Bíblia diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu estou lendo esses textos para chamar a sua atenção, para dizer a você, não seja enganado. Lembre-se, a Bíblia apresenta um único Salvador, um único mediador, um único advogado. E esse é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou. E hoje ele está vivo, ele não está na tumba, ele está vivo, ele está lá no céu. E ele quer voltar para buscá-lo. Vamos acreditar, vamos fazer um voto com Deus de acreditarmos somente nesse Salvador, não é? Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, vejam, queridos, que o apóstolo Paulo nos adverte aqui sobre o engano. Ninguém de nenhum modo vos engane. Vamos recapitular um pouquinho o que estudamos até aqui. Eva reconheceu que a serpente a enganou. Ela disse para Deus, eu fui enganado por Satanás. Nós acabamos de ler nos evangelhos Jesus dizendo, cuidado para você não ser enganado. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Veja, é um falso Cristo. Ele é opositor a Deus, mas ao mesmo tempo é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Homens que se apresentam como Deus é o tema desta noite. Você está observando quantos textos, quantas advertências? O que dizer dos falsos profetas, que também é tão mencionado na palavra de Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15, veja as palavras de Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não é triste? Não é triste nós percebermos o que Satanás está fazendo com a humanidade? Cuidado com os falsos profetas, eles estão por aí. Eles vão se apresentar como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Em Mateus, ainda no capítulo 7, agora os versos 21 a 23,
O Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então veja, nem todo mundo aí, nem todos esses pregadores que você tem ouvido estão usando o nome de Jesus, de repente são de Jesus mesmo, né? Mas aquele que faz a vontade, meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então se lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo com esse texto aqui. Jesus dá uma dica muito importante. Primeiro ele diz: não acredite em qualquer um. Não é porque estão usando o meu nome que eles realmente são meus profetas. Fique atento, seja também prudente como a serpente, não é? Procure prestar bem atenção e certifique-se se realmente são profetas do Senhor, certifique-se se realmente são homens de Deus, não é? Porque Jesus acaba de dizer, muitos naquele dia vão reivindicar o céu. Vão dizer: o Senhor precisa nos levar para o céu, porque nós usamos o Teu nome, nós pregamos em Teu nome. E mais do que isso, nós expelimos demônios, nós fizemos exorcismo em Teu nome. E mais do que isso, nós fizemos milagres em Teu nome, nós curamos enfermos, nós fizemos cair fogo do céu, tudo em Teu nome. Nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos revelações em Teu nome. Queridos, eu não quero mencionar aqui religião, esse não é o objetivo, nós estamos estudando a palavra de Deus, nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é com a verdade. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque é a palavra de Deus, e Deus quer dar essa advertência para você não ser enganado, porque você é um escolhido do Senhor. Mas perceba, preste bem atenção, se hoje muitas igrejas não têm como a sua estrutura, pilares principais, as revelações, o exorcismo e os milagres, eu fico preocupado que muitas igrejas não estão muito atentas a estudar a Bíblia. Cuidado com uma igreja que não está preocupada em ensinar você a Bíblia, não está motivando você a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, estudar as doutrinas bíblicas, as profecias bíblicas. Cuidado com aqueles que estão preocupados em apresentar milagres, exorcismo. Lembre-se que a Bíblia menciona que era exatamente os fariseus que só procuravam ver milagres, eles não acreditaram em Jesus, eles desafiavam Jesus dizendo: mostra-nos um milagre, faça um milagre para nós acreditarmos em Ti. Observe esse cartaz de rua, esse cartaz, essa propaganda religiosa. Preste atenção no que está escrito aqui: cruzada profética, avivamento, restauração, batismo de prosperidade, impacto de fé, curas e libertação, explosão de milagres. Eu não vejo aqui em nenhum momento um convite para estudar a Bíblia. Veja esse outro cartaz: explosão de milagres. O homem de Deus ora e o milagre acontece na hora, não é? O cego passa a ver, o surdo passa a ouvir, não é? Aqui é uma propaganda até para os gordinhos. Você está gordo, acima do peso, quer ficar magro, o homem de Deus ora e você fica magro na hora. Ô, glória, já pensou? Chega a ser cômico, não é? Mas são as propagandas de rua, propagandas religiosas. O que dizer do exorcismo? Nós estamos vivendo num tempo de exorcismo. Olha essa faixa na frente dessa igreja: o desencapetamento total. Eu nem conhecia, nem sabia que existia essa palavra, mas elas estão por aí, não é? Propaganda de exorcismo. Sabe que um dia eu fui conversar com uma senhora que visitava a nossa igreja, e ela assistiu a minha pregação, e ela me convidou para uma visita, porque ela estava muito interessada em entregar sua vida a Jesus, e ela dizia: pastor, eu escolhi uma igreja porque o pastor era um pastor poderoso, um homem que expelia demônios. E, para o senhor ter uma ideia, num culto lá de libertação, eu vi ele expelindo 10 demônios. E eu disse para ela, não me contive, né? Disse: irmã, graças a Deus na minha igreja o diabo nem entra. Então nós temos que estar atentos, não é? Foi o que Jesus disse: cuidado
com aqueles falsos profetas que vão dar ênfase em revelações, em exorcismo, em milagres. E o que Jesus respondeu? Eu não conheço. Retirai-vos, eu não os conheço. O apóstolo Paulo ainda diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo. Você prestou atenção quantos personagens, quantas figuras religiosas são apresentadas na Bíblia? Falsos cristos, falsos profetas, falsos anjos, falsos mensageiros. Agora acabamos de ler aqui apóstolos, não é? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz que esses falsos profetas, movidos por avareza, farão comércio de vós. É muito triste nós vermos quando a igreja se desvirtua do seu propósito, que é cumprir a missão de Deus, de preparar pessoas para o reino, e ela passa a se preocupar em ganhar dinheiro, fazer comércio da fé. Que coisa feia, não é verdade? Mas é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de engano. No Evangelho de João, capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz, né, a preocupação de Jesus de não tornar a casa de Deus uma casa de negócio. Ele diz aos que vendiam pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Eu quero concluir a mensagem desta noite, apresentando para você que me assiste 3 textos, porque o que importa é essa pergunta final. Pastor, como não ser enganado? A Bíblia já me convenceu, não é o pastor Padilha, a Bíblia convenceu você de que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade e Satanás está enganando mais do que nunca. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e não tenha dúvidas de que ele vai tentar levá-lo ao engano, ele vai tentar desviá-lo da verdade. Então, 3 recomendações da palavra de Deus. A primeira está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Veja o que diz o evangelista João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. E por quê? Uma razão simples, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso aqui é preocupante. Não dê crédito. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém dizer, né, eu faço isso, eu sigo esse caminho porque o pastor disse. Eu sou pastor, mas você não tem que seguir as minhas palavras, você tem que seguir as palavras de Deus. Você percebeu que a mensagem é pautada na palavra de Deus? Eu não estou aqui filosofando, falando daquilo que eu imagino, mas eu estou apresentando a expressa vontade de Deus. E Deus está dizendo, seja criterioso, faça uma avaliação daqueles que estão pregando. Eles estão com a Bíblia na mão, eles estão lendo a Bíblia, estão lendo textos dentro do contexto. Faça uma análise, use a Bíblia como critério. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Qual é o critério? Qual é o parâmetro para nós conhecermos se o profeta é de Deus ou não? A palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E finalmente um texto que é muito conhecido, não é? João capítulo 8, verso 32, se você puder repetir comigo, eu quero pela fé ouvir você lendo comigo esse texto de João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir? Vamos lá, vou contar até 3, você leia comigo esse texto. 1, 2, 3 e já. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa entender que nós estamos vivendo um período em que Satanás não está perdendo tempo. Ele está tentando nos desviar da verdade. E nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos mais do que nunca de Deus e da sua palavra. Os santos do Senhor são aqueles que são perseverantes, têm a fé, guardam os mandamentos de Deus, não é? Estão pautados na palavra de Deus, nos seus mandamentos, e têm a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, o Cristo verdadeiro. Amém? Vamos orar? Quero convidá-lo a você acompanhar comigo esse momento de oração. Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus
e com certeza Deus vai proteger você e Deus vai conduzi-lo à verdade. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos momentos agradáveis que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor trouxe uma importante orientação. O Senhor quer salvar os escolhidos, o Senhor quer salvar o seu povo, o Senhor quer proteger o seu povo das armadilhas de Satanás, assim como o Senhor tentou proteger Adão e Eva. Mas hoje, ó Pai, nós temos bastante conhecimento, nós sabemos os resultados da desobediência, e nós estamos aqui com o coração aberto, porque queremos seguir os Teus conselhos, queremos fazer a Tua vontade, queremos nos apegar a Ti e a Tua Palavra, Pai. A Bíblia é o nosso guia seguro. A Palavra de Deus é a lâmpada que vai nos guiar nesse mundo de trevas que estamos vivendo. Por favor, ó Pai, desperte em nós o desejo de estudarmos mais e mais a Tua Palavra, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha uma excelente noite, um bom descanso e até o nosso próximo encontro.